Boa noite. Boa noite, Angélica. Sejam todos bem-vindos. Deus é você. Boa noite, Daniele. Jogo de cartas, boa noite. Boa noite, Sentinela do Jardim. Seu Recanto Místico, boa noite. Rosa. Cartomancia. Edson, meu querido, boa noite. Seja bem-vindo. Alki, boa noite. Douglas, gratidão. Felicidade de você estar aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar. Paulinha! Boa noite, Boa noite, tudo gratidão. bem? Deixa eu estar aqui. Eu que agradeço de estar aqui com você, podendo falar um pouquinho, né, Sim, do, do Petit Lenormand, que eu adoro, né? sim. Tô um pouco nervosa, mas dá tudo certo. Com certeza vai dar tudo certo. Boa. Boa O noite, pessoal está pessoal. chegando aí, né? Sim. É, Gratidão aí pelo convite, fiquei bem feliz. Fui aí na nossa, cara de pau, né? imagina, Já, já faz um tempinho aí que namoro o seu trabalho, enfim, as que suas bom, parcerias. E aí eu falei que bom, assim, bem, o não eu já tenho, né? Eu sempre vou atrás do sim. verdade, Falei para você. tá certo, aham, tá certo. E aí eu falei, vamos lá, vamos enfrentar os peixes grandes, né? É aí. Quem me dera. Não, eu acho que quanto mais a gente ter esse diálogo, melhor para todos, né? Quanto mais Claro, eu quero divulgar meu trabalho e quero também divulgar outros profissionais que são bons, né? Eu sim, tenho uma parceria muito legal com a Tânia, né? Eu trabalho lá no canal dela e tem clientes sim, muitas vezes que eu vejo que não é para mim, sabe? Que eu vejo assim, eu vejo que é uma pegada diferente da minha. Aí eu sim, indico para a Tânia com o maior prazer, eu falo, Tânia, olha, eu vou te passar uma pessoa assim, né? Que é uma pessoa que eu acho que vai ser bem a tua cara de atendimento e mando para ela sem o menor problema. Ela também já me mandou pessoa para curso, para atendimento. A gente trabalha para todos crescerem, né? Para sim. E todos na estarem. verdade, sim, esse momento aqui de pandemia foi assim que eu conheci o seu trabalho. Até o Sim, pessoal aí do Sentinela do Jardim, ele falou assim, ó, tá tendo aí uma live bem interessante que era a sua, Catânia Durão. E aí foi aí que bacana. eu conheci um pouquinho do seu trabalho. É, Aproveitando que o pessoal tá entrando, né? Conta um pouquinho quem é o aham, Douglas, né? Assim, vamos lá. Eu comecei a trabalhar a estudar cartas de modo geral muito cedo. Eu tinha 14 anos quando eu peguei o primeiro tarô na mão, né? E comecei a me interessar. Eu tinha uma tia minha que ela era cartomante, né? É de uma forma mediúnica, aquela coisa bem de cartomante, antiga mesmo, né? E ela me ensinou algumas coisas. E nessa época eu conheci o Lenormand, porque a filha dela jogava com o Lenormand. Ela sim, jogava com o tarô e a filha dela com o Lenormand.
E daí eu vi o Lenormand pela primeira vez, né? Então eu tinha o quê? 16 anos, 15 anos, por aí, quando eu conheci o Lenormand. E já me interessei, já comprei um Lenormandzinho, né? Na época só tinha nas casas de Umbanda, comprei um Lenormandzinho na casa de Umbanda. A gente ainda achava que era a Madame Lenormand que tinha criado o Lenormand, a gente não tinha todo o conteúdo histórico que hoje se desenvolveu, se descobriu depois, né? Então a gente achava que quem tinha criado era a Madame Lenormand, que eram os ciganos que tinham espalhado pelo mundo. Então tinha aquela visão ainda muito mística, que você precisava de um cigano para abrir o Lenormand, né? Então eu ia abrir o Lenormand, eu punha os 4 elementos na mesa, eu punha uma vela, água, um cristal, né? E um incenso, um punhal embaixo da mesa. Eu fazia todo aquele processo, né? Que era o que era divulgado na época, né? Já tá Então eu matando comecei na minhas perguntas já, Douglas. Pode perguntando, não tem problema. Boa, não, é isso mesmo. Na verdade, eu ia perguntar para você primeiro, né? Qual a diferença? É igual o baralho cigano do Petit Lenormand. Isso. O baralho em si é o mesmo, né? Ele não muda a diferença. O que vai mudar são as técnicas, a forma de você trabalhar ele. Na escola brasileira, a gente vai ter algumas técnicas diferentes da escola europeia. Na escola europeia, você vai ter muito a questão de distância das cartas, né? Então, tem cartas na escola europeia que você, quando ela está perto do consulente, ela diz uma coisa, quando ela está longe, ela diz outra. Sim. Então vai ter essas diferenças, né? Algumas cartas têm uma diferença, que nem, por exemplo, a carta do trevo. Na escola europeia é uma carta de sorte, né? Porque o trevo na Alemanha, que é onde surgiu o Lenormand, onde foi o berço do Lenormand, quando a Alemanha tinha saído de uma guerra, e daí o que eles fizeram para poder reerguer a Alemanha? Eles plantaram trevo em toda a Alemanha, e assim colocaram um gado daí para comer aquele trevo para poder a Alemanha se reerguer economicamente. Sim. Então o trevo ele tinha esse simbolismo do renascimento da Alemanha. As pessoas viam dessa forma, que o trevo trazia esse renascimento econômico que a Alemanha tinha saído de uma guerra. Isso lá em 1700 alguma coisa, né? Então ele tinha esse simbolismo de sorte, né? E aqui no Brasil, quando ele chega no Brasil, a gente no Brasil olha o trevo e, nossa, isso aqui é mato no meio do caminho, né? Então é obstáculo, né, alguma coisa no meio do caminho. Então ficou algumas cartas diferentes a interpretação. Mas mesmo eu vejo assim, a forma de olhar a mesa real, por exemplo, que a gente vê na escola europeia, é uma forma diferente do que a gente vê no Brasil. Sim. Eu vejo muita gente aqui no Brasil que faz uma mistura, né? Pega os conceitos da escola brasileira, pega uns sotaques europeus e faz a sua leitura, que também é perfeitamente, né, possível de se fazer, né? Eu mesmo tenho certos sotaques na minha leitura brasileira, né? Sim. Eu tenho, não dá para dizer que eu leio exatamente como se lia na Alemanha de 1700, 1800, não. Né? E Realmente você tá morando em Portugal, é isso? Não, já morei lá, mas o Covid me expulsou de Portugal. Ah, tá. Entendi. Eu morei 6 meses lá, estava me estabelecendo lá em Portugal, amo Portugal, né? Uhum. E quando veio o Covid, os locais que eu estava em contato lá para trabalho fecharam todos, né? Uhum. Aí eu fiquei sem emprego lá, fiquei sem ter onde trabalhar. Eu estava com 2 turmas para abrir curso de tarô e de Lenormand. Eu estava com alguns atendimentos já agendados, eu estava atendendo em Portugal, né? E tudo parou. Aí eu não tinha como me manter em Portugal, sabe? Financeiramente mesmo, né? Aí eu falei, vou ter que voltar, né? Ter que voltar para o Brasil, mas amo Portugal, amo profundamente Portugal. Aproveitando que você falou dessa questão aí da crise em si, como que, primeiro, né, o iniciante, quando a gente inicia aí no Lenormand, quais são as ferramentas que a gente precisa, né? E se dá para manter, se dá para a gente seguir, se sustentar trabalhando com essa ferramenta? Olha, é possível, tá? Existem hoje muitos meios de você trabalhar com Lenormand, com a cartomancia de modo geral, né? Hoje existem muitos sites de atendimento, onde você tem lá o teu horário de atendimento, você cumpre aquele horário, você recebe realmente. Se a gente for ver, pôr na ponta, né, na balança,
quanto o site recebe, quanto você recebe como oraculista, você recebe uma taxa muito pequena. Sim. Né? Então, não vou dizer que é um trabalho fácil, porque você tem que ficar horas no computador. Eu já trabalhei em site e saí, porque para mim não deu certo. Assim, você pega no site gente muito fora da casinha, sabe? Boa. Porque você pega gente assim num grau de, sabe? Porque como a pessoa está pagando ali e ela não tem o contato visual com você, ela não se mostra visualmente, então ela vem assim, eu digo assim, o lado negro das pessoas vem à tona, sabe? Certo. E se você não se propõe a isso, muitas vezes o site te exclui, Sim. tá? Que nem, por exemplo, eu tinha clientes que vinham no site comigo que eles perguntavam, por exemplo, olha, eu fiz uma magia para acabar com a vida de tal pessoa e eu quero saber se vai dar certo. Aí eu falava, você pegou o oraculista errado, eu não vou ver isso para Sim. você. Eu sou contra essas coisas. Aí o site brigava comigo, mas eles pagaram, estão reclamando de você. Eu falei, vai continuar reclamando, porque isso daí eu não vou ver, Sim. entendeu? Então E você é vai ter esses difícil isso, problemas. né, Douglas? Porque quando uma pessoa. Difícil. Eu tô iniciando, aí a pessoa. Eu pago. Foi semana passada, até comentei com o Denis, né? Num curso com ele. Uhum. A pessoa falou assim: eu pago qualquer coisa para que o namoro da minha filha termine. Eu falei: não rola comigo, né? Sim, Porque todo mundo é, tem livre-arbítrio, não é assim que funciona, né? exatamente. Fora que as pessoas que fazem esse tipo de trabalho acabam se vinculando a seres espirituais complicadíssimos de lidar, Sim. sabe? Então, gente, eu estudei com o Valdo Vieira, né? Não sei se você conheceu o Valdo Vieira, hoje ele já desencarnou, né? E o Valdo contava histórias pra gente que a gente ficava com o cabelo em pé, tá? Sim. De pessoas que faziam esse tipo de magia, de coisas, e, sabe, então, assim, não é por tem que tomar O cuidado preço é com muito isso é muito alto, né? sério. Muito alto. Não O preço é vale. muito alto, exatamente, não vale a pena. Tanto É um preço que não vai ficar. para quem Isso, pede e para quem faz para também, quem né? faz, exatamente, exatamente. E é um preço que não vai ser só pago nessa vida, vai ser pago na outra também, né? Então, a coisa vai se estender aí, né? Então, é complicado. É bem pesado mesmo, né? Um troço bem pesado. O Valdo contou uma vez pra gente um caso de um rapaz que fazia essas magias e ele sofreu um acidente e ficou de cadeira de rodas. E ele ficou inutilizado, assim, um vegetal. Aí a mãe levou ele no Valdo pedindo pro Valdo ajudar. O Valdo contava pra gente que o Valdo tinha evidência. O Valdo ele não dirigia desde dos 30 e poucos anos porque ele confundia encarnado com desencarnado, né? Uhum. Então o Valdo ele contava pra gente que quando a mãe levou esse rapaz, diz que a mãe falando com ele, as entidades vinham na cara do Valdo e berravam para ele. Ele é nosso, você não tem direito de se meter. E o Valdo Vieira, com a capacidade dele, não se meteu. Ele falou, não, ali eu não posso pôr a mão. Eu não posso querer mexer nessa situação. A situação eu não tenho direito de mexer. Veja. Né? Então a gente tem que cuidar realmente muito onde põe a mão também, não é? Né? A gente tem aquele hábito hoje em dia, né? Uma cultura de querer ajudar todo mundo, querer ser bonzinho, porque a luz sempre vence. Mas tem certas situações que tem laços kármicos ali que não põe a mão, sabe? Vai pegar uma Você rebarba feia falou, ali, sabe? sim, você falou, Né? Douglas, assim, no começo, né, que você sabia essa questão dos quatro elementos, enfim. Isso. Hoje, para ler a carta, tem uma relação religiosa, eu não preciso ter uma religião, né? Não, não Mas eu precisa. tenho que fazer alguma coisa, na Não, sua percepção. não. Você veja bem, o oráculo em si, ele funciona de qualquer jeito. Sendo você fazendo alguma coisa ou não fazendo. Então, se você vai abrir o Lenormand, você vai abrir o tarô, você vai jogar runas, ele vai funcionar dentro da egrégora dele do jeito que você estudou e se preparou. Você usando os elementos ou não usando os elementos. Os elementos, eles vão ajudar a gente a se equilibrar, não o oráculo em si. Tá? O oráculo em si, ele funciona sempre. Pra você ter uma ideia, eu já abri tarô uma vez uma festa de fim de ano.
Eu comecei às 11 da noite e terminei às 4 da manhã. Um clube aqui fez uma festa, passagem de ano esotérica e me contratou. Fizeram uma barraquinha para mim no salão de baile. Tinha som, música ao vivo, todo mundo dançando, jantar e eu lá abrindo carta, né? E o clube na época me pagou, isso fazem muitos anos já. E eu li das 11 da noite às 4, 5 da manhã. E funcionou. Funcionou perfeitamente. As pessoas, tive vários retornos depois no consultório, me contando que tinha acontecido, que eu tinha falado, entendeu? Então funciona de qualquer jeito. Os elementos, a gente utiliza eles muitas vezes para a gente ficar bem. Aqueles elementos, eles podem te ajudar como uma barreira de proteção. Sim. Entende? Então eu me utilizo muito de aromaterapia, de florais. Eu sou terapeuta floral, eu trabalho com radiestesia, então eu me utilizo muito de radiestesia para estar equilibrado, para que essas energias não cheguem em mim, né? Então tudo isso o cartomante, o oraculista, quanto mais ele souber disso daí é melhor. Ele vai poder se proteger e estar bem, né? E eu posso fazer um mix lá na mesa, assim, como você falou, usar, misturar todas essas técnicas, igual eu. Eu sou iniciante, então o que eu senti, eu tô querendo fazer a barra de Axis. Então eu quero juntar a carta com a barra de Axis. Sim. Você pode fazer essas pontes, sem dúvida. Tá? Sem dúvida você pode fazer essas pontes. Você tem que respeitar só a metodologia de cada uma. Sim. Entendeu? O grande segredo é esse. Eu não posso quebrar as metodologias de cada uma das técnicas. Sim. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com a radiestesia, eu vou trabalhar a técnica da radiestesia, o procedimento dela da forma como tem que ser. Eu não posso quebrar aquele procedimento. Sim. Sabe? Eu tenho que estar fazendo aquele procedimento. Aí, dentro desse procedimento, eu posso depois incluir outras técnicas junto. Entendeu? Sim. Aí sim. Tá? Então você tem que ter os protocolos a seguir, entendeu? Daquela técnica que você se utiliza, né? Eu não conheço barra de Axis, eu não sei de ouvir falar, né? Mas, assim, ela deve ter um protocolo de atendimento, de passo a passo, né? Claro, é porque ela utiliza também, além da energia, ela utiliza muito a questão das perguntas. E aí eu achei que é uma ferramenta boa para chegar com o consulente, né? Em determinadas perguntas, questionar ele. E aí, usar realmente essa questão das cartas como algo terapêutico, né? Eu queria até que você falasse um pouco o que é um terapeuta holístico, né? Aí sim, essa questão das perguntas é bem interessante você usar e usar o baralho para trabalhar isso com o cliente. Com certeza. Perfeito, tá? A terapia holística é essa visão de você ver a pessoa como um todo, né? Que nem a nossa medicina, ela parte a pessoa, né? Gastroenterologista, cardiologista, né? A terapia holística vê a pessoa como um todo no sentido de alma, mente, espírito, sentimentos e corpo físico, né? Então, quando você fala em terapia holística, você fala justamente em você tratar esse todo, né? E você está olhando para esse todo, né? Então, como eu te falei, eu sou terapeuta floral. Então, muitas vezes, de uma leitura, eu já passo um floral para a pessoa. Boa. Né? Porque ali eu já vejo todos os sentimentos dela, já vejo as questões que ela está vivenciando, o que está sendo pesado na vida dela, e muitas vezes eu já caminho para um floral. Sim. Junto, ela já sai do consultório com uma receitinha de floral, para ela começar a fazer, né? Para começar a ter um equilíbrio. Tá? Então daí você já começa a entrar num outro nível, no nível mais sutil de terapia, né? Aí muitas vezes você, através de uma leitura, você já consegue por exemplo, perceber energias que estão em desequilíbrio, daí você já pode também entrar com uma radiestesia, por exemplo. Sim. Boa. Entendeu? Você já pode fazer esse processo, né? Entende? Então você pode fazer toda essa... Agora eu estou fazendo uma formação em constelação, né? E então é outra técnica que também eu quero agregar nesse sentido da leitura, já perceber a necessidade de uma constelação, do que está acontecendo, entendeu? Parece que não, mas uma coisa vai ligando a outra, né? E a gente vai se identificando com isso, né? Sim, com certeza.
A minha formação em floral, eu vi que estão perguntando aí, né, qual linha de floral, a minha formação é com florais de Bach, a minha formação básica. Né? Depois eu estudei com o Ney, o próprio Ney Naif, ele tem um livro de florais. Aí com o Ney eu estudei os de Minas também. O Ney, numa época, ele trabalhou bem essa questão do tarô com os florais. Eu fiz todos os cursos dele na época que ele fez essa relação do tarô com os florais. E daí ele trabalhou muito em cima de Minas. Então, a partir dos florais de Bada, eu expandi para os de Minas. Tá? Vi que me perguntaram já ali. Tá? Boa. Mas eu acho assim, a leitura ela é uma excelente ferramenta para te mostrar o caminho terapêutico que você tem que trabalhar. Sim. Sabe? Com certeza. Isso é fantástico. E o próprio Lenormand, eles têm indícios de algumas cartas no Lenormand, né? Que falam muitas vezes quando a pessoa precisa da química mesmo, né? Do médico mesmo, químico tradicional. Né? Então, isso também isso o Lenormand é legal tem também essa... a gente separar, né? Quando tem uma Exatamente. questão de saúde, a primeira coisa, antes de abrir a carta, eu falo, primeiro você tem que procurar um médico, né? Independente Exatamente. de qualquer coisa, né? Exatamente. Uhum. Exatamente, é isso mesmo. A gente sabe, né? A gente tem que tomar cuidado para falar disso. Mas o Lenormand é muito preciso em diagnóstico. Né? A gente não pode dar diagnóstico, a gente encaminha para o médico. Mas ele tem uma sutileza de mostrar como está a saúde, as fragilidades da pessoa, muito grande. E aí, mas eu sempre falo, olha, acho que aí que é a importância também, né, Douglas, da questão do estudo. Porque quando você tem a técnica, você consegue se aprofundar e entender. Na verdade, às vezes você até vê o que é, consegue ver com clareza, isso. Né? E aí, Exatamente. a gente indo para a mesa real, eu estou percebendo, eu estou, assim, tentando entender a mesa real, mas ela dá um leque. Quando você falou corpo, mente, você consegue ver tudo isso com a mesa real, é isso? Com certeza. É isso mesmo. A mesa real, ela tem por isso que eu particularmente sou apaixonado pela mesa real, né? Porque ela tem essa sutileza. Você vê o corpo, a mente e o espírito ali na mesa real. Você vê tudo ali que está em volta da pessoa. Você vê os planejamentos para o futuro, você vê o que veio do passado, que ainda incomoda o consulente. Sim. Você vê quais as concretizações possíveis mais para frente, entendeu? Então, ela te dá um diagnóstico muito legal de como a pessoa está passando nesse momento. É realmente muito... Eu sou apaixonado, sou suspeito para falar, né? Eu realmente adoro a mesa real. Eu acho um método fantástico. Para mim é o the best, né? Em termos de oráculo, né? Mesmo o tarô, eu amo o tarô, né? A mandala do tarô eu acho fantástica. Eu acho que o tarô ele se encaixa muito na mandala, né? Tanto que é um método acho que mais usado no mundo de tarô. Mas a mesa real ela tem sutilezas que no tarô você não consegue pegar. Pelo menos do meu ponto de vista, da forma como eu vejo. Eu acho maravilhosa a mesa real. Ela te dá noções do que vem, de como vai. E tem vezes que a gente até se perde, né? Tanta informação na mandala, tem vezes que o cliente passa 3, 4 meses, ele te liga, Douglas, eu estou passando uma situação assim. Eu tenho o registro de todos os meus atendimentos. Né? Eu sempre tiro foto da mesa real e guardo. Aí o cliente fala, Douglas, aconteceu uma situação assim, assim, o que vai acontecer? Daí eu pego o registro, dou uma olhada lá, aqui, ó, tá aqui essa situação que ela está vivendo. Estava já dizendo no último jogo dela, 4 meses atrás, já estava lá, mostrando no jogo, né? Bom. Então, é muito forte a mesa real, né? Eu acho fantástico. E Douglas, existe um caminho gradual até chegar às 36 cartas, assim, Como que funciona isso, assim, para ler a mesa real? Eu trabalho assim, tem um caminho, você vai acrescentando elementos na mesa real. Eu estou com uma turma agora de Lenormand, né? E sábado que vem nós vamos abrir outra turma. Então, como é que eu começo dando pitadas, assim, sabe? Então, olha, nós vamos observar na mesa real a posição do consulente. O que ela diz a posição na mesa do consulente? Sim. Aí nós vamos olhar a posição das cartas tema. Agora nós vamos olhar os naipes que estão em volta. E nós vamos acrescentando a cada aula um pedaço da mesa real. Tá? Sim. Então isso a pessoa aos pouquinhos vai daí, depois nós vamos olhar as cartas perto, daí as cartas longe, e vamos fazendo, entendeu? Então a gente vai montando esse quebra-cabeça da mesa real, entende? Isso seria
é o layout? Não chega a ser o layout, porque o layout tem vários layouts da mesa real. É mais assim, é o passo a passo da mesa real. Tá. Porque a mesa real, ela funciona por olhar. É como se você olhasse a partir de onde ela. Se eu Uhum. olho ela a partir de uma carta, por exemplo, se eu olho a carta do peixe, se eu olho a mesa real, a partir da carta do peixe, falando, por exemplo, das finanças da pessoa, eu vou ter uma mesa real. Sim, Se eu mudo meu enfoque e passo a olhar a partir da aliança, falando do casamento da pessoa, eu vou ter outra mesa real. sim. E toda Então, mesa real vai me falar de cada carta, entendeu? boa, boa. É, E eu é mais posso, ou menos. essa mesa real você vai abranger, assim, vai falar da minha vida toda. Mas se eu quiser falar, Douglas, eu só quero falar sobre relacionamento. Aí você só fala de relacionamento ou não? Eu gosto, você pode fazer uma mesa real focada. Tipo assim, Douglas, eu quero saber do meu casamento. Beleza. A gente vai fazer uma mesa real focada mais na questão do teu casamento. Focando no casamento. Boa. Tá? Ela vai sair os outros temas ali? Vai, mas ela vai se estruturar, já quando você estiver embaralhando e preparando a mesa, ela já vai sair dando um enfoque maior no casamento. Aí Boa. você vai olhar principalmente o casamento. Vai sair as outras coisas? Vai. Mesa real é como se fosse uma foto da tua vida, sabe? Na Então verdade, ela é pega um tudo isso. filme, né? Dá pra gente É, relatar é, aí tudo, né? Ver. isso, Na exatamente. verdade, eu vou te falar que eu tenho até medo de mesa real, né? Eu dou uma fugidinha, porque o negócio é Eu meio. tenho, eu tenho também. Mesa real a gente fica meio assim, né? Porque ela é muito forte realmente, né? Ela Sim, mostra com muitas coisas. É muito interessante. E tem muitos detalhes. Tem vezes que você abre a mesa real e você vê a vida da pessoa parada. Não vai ter nenhuma modificação. Aí a pessoa muitas vezes fica decepcionada, sim. tá? Até esses tempos eu atendi uma cliente que foi interessante, porque ela veio indicada de uma cliente minha que passou por um Aham, processo muito forte de mudança. Ela sim. separou, saiu de um casamento, entrou em outro casamento, saiu de um emprego, mudou de cidade. Ela veio de um processo muito grande de mudança. E daí ela indicou a amiga dela. Quando eu abro a mesa real dessa amiga dela, tá tudo parado na vida dela. Sabe aquela vida da pessoa totalmente estática? Sim. Que a pessoa está estabilizada, ela está com emprego. A mesa real não mostrava movimento nenhum, sabe? Aí, assim, ela adorou a consulta. Eu acho que ela falou que ela me indicou, inclusive, mais duas pessoas. Mas eu saí frustrado da consulta porque não mostrava movimento, Sim. sabe? E é Mostrava tudo engraçado parado. que assim, tem pessoas e pessoas, isso que é interessante, né? Você falou dessa É, questão do parado e ela entendeu, então ela estava receptiva a isso já é um exatamente. grande passo. Agora, É quando verdade. não está receptiva, é aí que o buraco é mais embaixo, né? Exatamente. Exatamente. É, tem pessoas que não gostam. Eu já tive clientes de eu olhar a mesa real da pessoa. Isso aconteceu com uma cliente minha. Eu abri a mesa real dela. Ela saiu brava da consulta, me bloqueou no Face, pra você ter ideia. Ficou brava comigo. Ela demorou um ano mais ou menos. Depois de um ano, ela me desbloqueou, daí mandou mensagem. Aí voltou, assim, toda de cabeça baixa. Que É, medo, Douglas, o que você falou. O que você falou aconteceu, deu certo. não? Então, isso eu já tive várias experiências desse gênero, né? Tive várias experiências, né? Então, teve uma vez que foi muito engraçado, né? Eu estava no consultório, a gente não estava em pandemia ainda, né? Estava normal, né? Ainda no consultório. Eu estava atendendo ela e eu falei lá o porquê que estava levando ela a fazer o que estava fazendo e ela ficou brava, ela deu um soco na mesa. Nossa. Gritou assim, isso não é assim, deu um grito e socou a mesa. A dona do espaço estava na secretaria, levantou, se assustou. Daí eu falei, não, eu estou te falando o que o jogo está mostrando. Sim. Ela levantou e foi embora. Né? Pagou, jogou o dinheiro na mesa e foi embora. Deu um ano mais ou menos, um ano mais ou menos, ela voltou, mas voltou com a cabeça baixa, entrou no consultório assim, não me olhava no olho.
Aí eu tratei super bem, fui super acolhedor, né? Aí ela veio, daí ela sentou na minha frente, daí ela pediu desculpa, daí foi contando o que realmente aconteceu, as coisas como eu tinha dito, como o jogo estava mostrando, que realmente eu tinha razão, ela estava fazendo as coisas por motivos errados, né? Então, aí tudo fluiu bem, graças a Deus. Mas é comum, tem vezes que o oráculo ele te traz uma visão das coisas, né? Que você muitas vezes não quer ver, não quer admitir, né? Sim. Isso é bem comum mesmo no nosso trabalho, né? Faz parte, A faz primeira parte. vez que eu fiz mesa real, eu fiquei assim, eu falei, não, você não embaralhou isso direito, você não tá vendo. E aí, quando você quer dar uma. Você tá aprendendo também, né? Aí você fala, não, mas Sim, a estrela é uma carta boa, mas você não consegue ver que a estrela não está num aspecto bom, né? bom, exatamente. Não, quando a gente lê pra gente, não, é um desastre, né? Você vai ler Isso, para os outros, tudo bem. Você vai ler pra gente, todo o teu emocional entra, né? Daí você vai querer justamente ver o aspecto melhor. sim. Você vai achar que a estrela ali, ela está anulando todo o mal. E muitas vezes não é assim, né? E, Tá? e você falou uma coisa boa. A gente tem que ser parcial, né? Nas nossas. Como a gente tem que se portar? Você falou uma coisa boa. Quando a gente É, lê para uma pessoa que a gente não conhece, é uma coisa. Agora, quando a gente lê exatamente. para amigos, parentes, aí o negócio já Exatamente. Isso tem. é mais complicado. O mais fácil é você ler realmente para uma pessoa que você nunca viu na frente, que Sim, senta na tua frente, e você vai se basear no baralho. Quando você tem uma certa intimidade com a pessoa, é mais complexo, né? Realmente é mais difícil, sabe? Mas aquela história, eu sempre falo assim, nós estamos trabalhando com oráculo. O oráculo ele é simbólico, todo oráculo ele é simbólico. sim, Então você tem que ter uma conversa com a pessoa para entender o que ela está acontecendo, sim, tá? Porque senão você pode interpretar uma carta, cada carta você vai ter 3, 4 sentidos no mínimo, falando, né? sim, Entende? Então pode ser muitas coisas, né? Então você tem que estar observando realmente a pessoa. Eu lembro, nunca esqueço de uma cliente, ela estava sobre a cabeça dela com o peixe e com o caixão junto, né? Aí eu perguntei, você está preocupada com alguma perda de dinheiro? Ela falou, não, eu estou super bem financeiramente, eu estou tranquila. Falei, tá bom, né? Tá, que estranho esse peixe, esse caixão aí, né? Aí a gente foi vendo o jogo dela, foi falando, ela estava preocupada com um namorado, porque como é que ela estava bem financeiramente, ela estava realmente numa condição financeira muito estável, ela estava preocupada que esse namorado estivesse namorando ela para tirar o dinheiro dela. hum, Então olha a preocupação do caixão em cima da cabeça com o dinheiro, sim, entendeu? Era essa a preocupação. Mas se eu não tivesse conversado com ela e olhado o jogo assim, não ia ter. Você ia pensar que ela estava preocupada com perder dinheiro. De certa forma estava, mas não em perder dinheiro no investimento, no trabalho, numa coisa assim. Era com o namorado que ela estava achando que poderia estar interessada no dinheiro dela, entendeu? sim. Então, muitas vezes esse diálogo, né? É que nem eu sempre brinco com os meus consulentes, eu falo assim, nós vamos bater um papo sobre a tua vida através das cartas, Boa. né? E, e isso funciona muito bem, porque é uma troca. Se a pessoa se entrega, quanto mais a pessoa se entrega no sentido de se abrir com você, te ver realmente como esse intermediário que vai fazer essa ponte entre o que o baralho está mostrando e a vida dela, mais profunda vai ser a consulta. Sim, Mais ela vai realmente ser satisfeita. Quanto mais a pessoa se fechar e ficar querendo te testar e desconfiada com você, mais difícil vai ser de você conseguir realmente ajudar ela, né? Então isso é muito forte na consulta, sabe? A gente percebe isso de uma forma bem clara mesmo, porque né? às vezes as pessoas falam, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto pra ver se ele é bom. Tem esses papos, né, também, assim. Tem, tem. Então eu já costumo quebrar isso já falando assim, olha, eu não sou médium, não sou vidente, não vai baixar ninguém aqui, ninguém vai me Sim, soprar nada no ouvido, não vou incorporar ninguém, não vou abrir nenhuma tela multidimensional aqui de vidência, a gente sim, vai ter que conversar, sim. tá? Boa. Então eu já pergunto, você trabalha com o quê? Você é casada, é solteira? Para mim começar a ver.
entendeu? Apesar de que o Lenormand tem muitas vezes que ele fala do que a pessoa trabalha, né? É interessante, o Lenormand tem esses detalhes, né? Esses tempos eu atendi, eu tenho algumas veterinárias que são minhas clientes, né? Uma veterinária veio ver Lenormand comigo, aí ela foi indicando para outra, e eu tenho assim um grupo de umas 7, 8 amigas que são veterinárias e que vêm o Lenormand comigo. E em volta e meia eu abro para elas o Lenormand e sai justamente a árvore do lado do cachorro, sabe, na área profissional. Tá? Então, você veja que interessante, né? Sim. O jogo praticamente diz, ó, ela trabalha cuidando de animal, de bichinho. Tá? É muito interessante. Então a gente vê, o Lenormand, ele muitas vezes te traz esse detalhe do trabalho da pessoa. Né? Que nem eu atendi um senhor na Alemanha, a esposa dele fazendo tradução, e ele saía com os livros sobre a cabeça dele, com a estrela e com a foice. Ele é pesquisador de tecnologia. Tá? Uhum. Então você via no Lenormand ali que ele trabalhava com algo assim, algo nesse sentido. E ele realmente, tanto que ele desenvolveu não sei o que agora, que está vendendo lá na Alemanha, lá, vai ganhar uma bela grana em cima é uma coisa nova aí que ele desenvolveu. E o jogo mostrava isso, sabe? Legal. É muito interessante. Espero que Aliás, ele não esqueça de você, hein? Né? Opa, né? Nossa, Douglas. 1% ali já ia ser muito dinheiro. Boa! Já, quem sabe, né? Ele já sabe que tem um pé quente aí. Opa! Espelhamento. O que é o espelhamento dentro do jogo? Dentro do jogo, eu costumo dividir a mesa real em 4 partes. Então você tira a linha de baixo, né, a linha do destino, e você divide em 4 partes. O espelhamento vai mostrar o que aquela tendência tende, aquela carta que, vamos supor, esteja aqui à esquerda, é como se você dobrasse em 2 espelhos, né? De cima para baixo e da direita para a esquerda. Se fizesse assim, né? Deixa eu fazer assim para as pessoas verem, ó. E fizesse assim, né? Aí você espelha as cartas da mesa real. Esse espelhamento ele vai mostrar uma tendência de futuro naquela situação. Sim. Vamos supor que você saia com a carta de dinheiro aqui à esquerda. O espelhamento dela à direita vai mostrar a tendência dessa questão financeira se materializar no futuro. Qual a tendência daquilo acontecer? Tá? Então ele vai ter esses 4 espelhos, eles vão dialogar para mostrar qual que é a tendência daquele fato no futuro. É como um espelho, né? Você olha para o espelho e você vê teu reflexo, você está refletindo no futuro. Né? Ali no espelhamento é isso. Você está refletindo a tendência daquele acontecimento. Tá? Sim. É isso que a gente vê e funciona muito bem. Boa. Tá? E Funciona muito bem. que método à distância? Você falou que tem aí uma diferença, né? Isso, exatamente. Na escola europeia, nós temos assim, por exemplo, você tem uma carta, ela vai estar, o Sol, por exemplo, uma carta bem, né, bem conhecida. É uma carta que fala em energia, fala em vitalidade, fala em alegria. Quando ela está longe, se ela saiu do outro lado da mesa do consulente, ela está dizendo que está faltando vitalidade, está com pouca alegria, pouca energia, entendeu? Então ela vai ter um significado diferente. Se você está com o consulente longe do Sol, mostra que ele está numa fase com pouca vitalidade, com pouca energia. Boa. Entendeu? E tem algumas cartas que o significado muda completamente. Não tem nada a ver com aquilo que, sabe? Então tem algumas cartas que mudam, por exemplo, a montanha, uma carta também muito característica. Quando ela está perto do consulente, ela fala de obstáculos, atrapalhos. Quando ela está longe do consulente, é alguém tentando ajudar o consulente naquela situação que ele está perto dele. Entendeu? Então muda completamente o sentido. Entende? Então na escola europeia, é aquilo que eu te falei, quando a gente você passa a olhar a mesa a partir de uma carta, você vai olhar toda a mesa a partir dessa carta. Não só o que está perto dela. Você olha o que está longe, o que está perto, o que está em cima, o que está embaixo, direita, esquerda. Você olha tudo. Boa. Sabe? É uma avaliação. É como se todas as cartas influenciassem cada carta. Tá? Então, por isso que o pessoal fala assim, nossa, mas teu curso é 3 meses. Eu vejo gente que dá curso de 1 mês, mas, gente, a escola europeia ela tem certas sutilezas que em 1 mês não vai. Tá?
Um mês, sabe, não adianta eu pegar uma aula, por exemplo, vamos fazer um intensivo, ficar o final de semana falando. Você vai chegar na segunda-feira, você não vai saber nada. Porque é muito detalhe. Sim, É muita aproveita. coisa. Como que funciona a Né? sua aula, assim, para a gente saber, né? A gente É. saber profundo, Então, mais. a minha aula, eu estou dando os cursos pelo Zoom agora, né, pela plataforma do Zoom. Então, as aulas são gravadas, é uma aula por semana, 2 horas aulas, em média, tá? Sim. E daí elas ficam gravadas para os alunos reverem. Depois eu disponibilizo só para os alunos, para o grupo dos alunos, né? E daí vocês podem, quem for fazer o curso vai rever, vai poder rever quantas vezes quiser, né? Toda a aula. Porque as aulas, é aquilo que eu falei, a escola europeia, ela é complexa, tá? Uhum. Ela é... Claro que você lendo bem a brasileira, a europeia, tanto faz, as duas são maravilhosas, né? Mas a europeia, ela tem sutilezas de interpretação que não é tão fácil de você pegar numa primeira olhada. Ela precisa de um, sabe, de um... Né? Tem aulas mesmo com o pessoal, que o pessoal termina a aula e fala assim, nossa, eu vou rever essa semana. Eles brincam comigo, nossa, eu vou ter que rever de novo, porque hoje deu nó na cabeça. Né? Boa. Porque ela tem essas sutilezas de distância. Então a gente trabalha assim. Então é 2 horas por semana. Muitas vezes eu ainda mando alguns vídeos complementares, eu faço uns videozinhos em casa complementares de 5 minutos, 10 minutos, explicando uma técnica específica. Aí eu boto no celular para que a pessoa possa ver, visualizar bem a mesa na minha frente, né? Então eu ainda mando para os alunos algumas técnicas assim, alguns videozinhos, para que a pessoa possa ainda dar uma estudada em casa mais, dar uma aprofundada, entendeu? Porque é muito detalhe, senão realmente se perde no caminho. E se você entrar na pilha do cliente, o cliente chega muitas vezes, né? E chora, e não sei o quê. Se você entra na pilha do cliente, então você vai chorar com ele e não vai olhar para a mesa. E dá, Sabe? aproveitando isso, dá para ver, para a gente ler todas as perguntas, tem coisas que você não consegue ver, você fala, não consigo, Olha, ou não. olha, você tem assim, normalmente as minhas consultas é a mesa. É raro eu precisar abrir outros métodos além da mesa. Tá? É muito raro. Porque a mesa, você tem tudo na mesa. O Sim. que eu uso de vez em quando? Eu uso de vez em quando para um detalhe, uma coisinha ou outra, eu uso o tarô junto, até vou liberar essa semana um vídeo falando de tarô e Lenormand, né? E eu Oh. uso esses dadinhos da Tânia, para Ah, complementar, que legal! tá? Bem Eu legal. adoro esses dadinhos aqui. Então eu tô com a mesa real aberta, aí Uhum. fica uma questão que está um pouco confusa ali, daí eu pergunto um detalhe dessa questão, que eu quero saber, daí chacoalho os dadinhos aqui, puxo um dadinho e jogo. Boa, E aquilo bem legal. já na hora já me mostra o que é aquela questão, para onde vai, e eu vou complementando assim a mesa. E Entendeu? também um mimo a mais, né? Às vezes as pessoas elas se encantam, né, com algumas coisas. É, Claro que a gente exatamente. tem que ter a técnica, mas parece que não uma coisa pequena, uma sutileza dá uma riqueza maior, né? É, exatamente. Eu adoro esses dadinhos, eu comprei lá com a Tânia, adorei, acho fantástico. Para mim, assim, é um instrumento de trabalho agora, sabe? E eu uso também o tarô junto, né? Então, assim, eu faço. Aí eu vou liberar essa semana um vídeo, eu acho que sexta-feira eu libero daí um vídeo explicando como eu trabalho com o tarô junto do Lenormand, sabe? Porque a gente não, o pessoal trabalha muito esses dois oráculos, querendo fazer uma análise com os dois. Aí fica muito choque, fica muita informação, no meu ponto de vista. Eu Sim. demorei anos para chegar a entender como fazer essa conexão das duas coisas, sabe? Não Sim. foi do dia para a noite, foi, suei a camisa para poder chegar, não, é assim vai funcionar bem. Mas hoje eu Sim. cheguei realmente num lugar bacana. Então, o que é Eu acho legal? É que legal quem você... é iniciante é isso. Eu acho que eu tô nesse processo de testar É, enfim. isso, se achando, né? Vai se Sim, achando. Eu sim, demorei muito tempo. Teve uma época que eu fiquei só com o tarô. Eu falei, não, vou abrir só tarô. Fiquei só sim. com o tarô. Aí uma época eu fiquei, não, agora é só Lenormand. Aí eu falei, mas eu gosto dos dois, o que eu faço? Aí eu comecei a desenvolver uma forma de se trabalhar com os dois. Então, o que eu trabalho? Eu trabalho
Um eu faço análise e a tendência, e o outro eu faço aconselhamento, que é a solução daquele problema que ele está mostrando. Sim. Entendeu? Então, um completando o outro, sabe? Daí funciona que é uma beleza. Sabe? Mas sexta eu solto o vídeo aí falando disso, explicando para o pessoal. Boa. Né? Daí, ali eu mostro no vídeo bem direitinho, numa mesa real fictícia, mais ou menos como é que funciona a técnica. E eu funciona realmente muito não bem. entendo muito de mesa real. E aí, até para falar com você, a gente teve que dar uma estudada aí, né? Dar uma pesquisada. E aí eu vi uma Vamos coisa fazer que meu curso. então, Vamos bora fazer. lá. O que é cavalaria? Assim. É um movimento que você faz no Lenormand quando você está pesquisando um tema. Lembra aquele movimento do L do jogo de xadrez? Sim. É o mesmo movimento que você vai fazer a partir do tema que você está procurando. Esse movimento da cavalaria, ele vai trazer detalhes. Sim. Se ele está acima do consulente, ele vai trazer detalhes do que o consulente está pensando, né? E se ele está abaixo, ele vai trazer detalhes das atitudes que estão acontecendo no meio daquela situação, Sim. daquele tema, tá? Mas ele é um movimento que trabalha detalhes, um movimento que ele dá um acréscimo à leitura principal. Sim. Tá? E muitas vezes hoje, com essa técnica que eu te falei do tarô, dos dados, eu nem tenho usado mais a cavalaria. Eu não tenho sentido mais necessidade de usar a cavalaria. Boa. Sabe? Acho que conforme você vai tendo ali a intimidade, não é isso? Não sei se é a palavra certa. Intimidade Exatamente. com a mesa real, você vai deixando algumas ferramentas, não é isso? Isso. Exatamente. Você vai vendo aquelas mais efetivas, né? Aquelas que te dão um resultado mais direto, e você vai selecionando aquilo que você se adapta melhor, porque são muitas técnicas. São muitas técnicas para você olhar a mesa real. A Carla Souza, né, ela fala que em média de 70 técnicas para você olhar a mesa real. É por isso que dá medo coisa. desse bichão. Tipo, meu Deus, é muita coisa. Por isso que no curso, aquilo que eu te falei, a gente vai aos pouquinhos, né? Sim. A gente ensina um pedacinho hoje, trabalha aquele pedacinho, bate e faz leitura. Porque, na verdade, acho que é ir no seu tempo, entre aspas, né? Exatamente. Também dá aquele tempo de você processar, sentir. Exatamente. Porque não adianta passar aquilo que eu te falei. Socar conhecimento, vamos passar tudo. Não vai dar certo. Você vai chegar na hora, vai olhar para a mesa e vai falar, meu Deus, eu não sei nada. Entendeu? Eu já passei por isso que eu estou falando. Você estuda, tem horas que você abre a mesa e você olha assim, e agora? Ô Douglas, aproveitando isso, que acho que a gente já falou, essa questão da intuição, por isso que é importante, né? Tem gente que tem a intuição, né? Eu acredito que acho que tem que ser 50%, e a intuição ela vem vindo, não sei te explicar como, não sei. Não é isso. Eu confesso que eu tenho medo dessa coisa de intuição. Eu não sei se é porque eu pego muito cliente, vocês não têm noção, de que foram tarólogos que trabalham com intuição e chegam com destruído no meu consultório. Mas muita gente, sabe? Então, isso eu fico muito preocupado. E eu já tive contato com alguns estudos da neurociência que explicam que a intuição são as sinapses nervosas que a gente fez nas últimas 24 horas que respondem. Sim. Sabe? Isso até eu fiz um vídeo falando disso no canal da da Tânia, e teve uma neurocientista que viu o vídeo e confirmou embaixo. Ela falou, eu sou neurocientista e realmente isso que o Douglas está falando é real. Então existe um estudo que mostra que aquilo que a gente chama de intuição no dia a dia são aquelas últimas sinapses das nossas 24 horas, aqueles últimos pensamentos que a gente teve nas 24 horas, aquelas sinapses vão estar mais frescas no cérebro. Então, quando você vê uma carta ou vê uma situação que você precisa responder de forma imediata, aquelas últimas sinapses é que vão te trazer a resposta rápida daqui. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu não estou dizendo com isso que intuição não existe. Eu só estou dizendo que tem que ter um certo cuidado com isso. Não é tão simples como as pessoas acham. Entendeu? Então você já está respondendo, assim, até a pergunta anterior que eu falei, como que para ter uma capacitação, né, legal, não tem jeito, é o estudo, né? É o estudo.
É o estudo. A gente vê os bons cartomantes, é muito estudo, muita dedicação, conhecer bem a história do oráculo que você está trabalhando, saber como ele se manifesta, para depois você, com o tempo, você vai unindo a intuição a isso. Sim. Sabe? Boa. É esse o processo. Sabe? Eu vejo muita gente que pega, lê um livrinho, pega o baralho e começa a abrir como se fosse... Não é assim. Você está lidando com vida de pessoas que muitas vezes chegam para você com um grau de desespero muito grande. Sim. Né? E então tem que ter muita responsabilidade, você tem que saber muito bem o que está falando. Sim. E quando você desenvolve a técnica de uma forma apurada mesmo, o baralho vai te mostrar. Você não precisa de uma intuição. Não é que você vá negar a intuição. A intuição ela vai colaborar. A intuição e a técnica nunca vão ser uma contra a outra. Elas vão uma se ajudar, entendeu? Se a tua intuição tá puxando para um caminho diferente do que a técnica está mostrando, você está com uma intuição meio torta. Tem que olhar com mais calma. Entendeu? Porque as duas coisas, na realidade, se complementam. Sim. Não é uma briga ali. Não estão brigando. Elas estão se ajudando para o bem do consulente. Entendeu? É isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Elas ficam colocando como se uma fosse ao contrário, a outra, como se tivesse uma briga aí, um cabo de guerra. Não é assim. Elas não são cabo de guerra. Elas são complementares. Tá? É isso que a gente vê na prática oracular. Né? Quando uma pessoa que está com a intuição bem equilibrada, bem afinada, ela vai complementar detalhes numa leitura. Sim. Entendeu? É esse o ponto que a gente vê. Não vem indo contra a técnica. Né? Sim. Foi igual quando eu fui procurar para fazer um post, fui lá no seu, e aí eu vi o Lenormand, Petit Lenormand, um livro, e aí assim, mais de 20 anos. Aí eu, cara, você tem certeza que você vai falar com o bichão? Eu falei, eu tô agora. Mas assim, aí eu falei assim, cara, isso significa que ele vive constantemente em estudo. Então pode ser que ele pensava de uma forma, ele estudando, Sim, ele fazia, exatamente. né? E ele muda. Aham, exatamente. Eu me reciclo sempre, 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 sempre. Eu comecei, no tarô isso foi mais forte, eu comecei estudando com o Ney, né? Em 2003, eu conheci o Ney que mudou minha vida do tarô. Eu tinha uma visão do tarô totalmente diferente. Eu tinha feito um curso com uma pessoa aqui de Curitiba, que tinha uma visão meio mística, né? E daí, quando eu conheci o Ney me quebrou tudo que eu sabia de tarô. Sim. O Ney Naif me deu, sabe de você chegar a ficar tonto quando você tem fica assim, nossa, isso é verdade, sabe? E realmente eu me reciclei, e depois de uns 2, 3 anos atrás, não, 4 anos, 4, 5 anos, eu voltei a refazer todos os cursos com o Ney. Eu refiz tudo, desde o início, desde o básico, refiz todos de novo para me reciclar, para voltar agora com mais maturidade, 20 anos de trabalho, de estrada, sabe? Voltei a refazer todos os cursos para dar uma reciclada de novo, dar uma reestruturada, né? Para olhar sobre outro olhar, tudo que eu já tinha visto, e relembrei, vi que um monte de coisa eu já estava engessado, sabe? Eu falei, nossa, eu já estava engessado nisso, já estava engessado naquilo. Vamos desengessar e vamos reciclar isso tudo. Né? E o que é legal do Lenormand, eu vejo, ou o Lenormand, o oráculo em si, você tem que estar aberto, né? Exatamente. Eu, há 2, 3 meses, eu fiz um curso com a Tânia Durão. Ela é da escola brasileira, não é a minha escola, mas eu falei, não, eu quero reciclar, eu quero ver um olhar diferente, eu quero ver uma forma de analisar o jogo diferente. Fiz com a Tânia, adorei, sabe, foi muito legal, me ajudou a arejar minha cabeça, para que eu possa reciclar de novo meus conceitos. Por isso que eu te falei, eu tenho um sotaquezinho brasileiro, sabe, na minha leitura. E um pouco desse sotaquezinho vem da Tânia, entendeu? A Tânia me ajudou a dar esse sotaque brasileiro à minha leitura de Lenormand, né? Sabe? Então eu realmente eu tô aí, eu comecei essa parte oracular, eu tinha 14 anos, faz mais de 20 anos, mas profissionalmente fazem 20 anos, e eu tô sempre estudando, né? Estudei símbolo com a Vera também, adoro o símbolo também, mas o símbolo eu não me sinto assim para poder ler para as pessoas, né? Mais para mim. Né? Para mim, eu uso ele para mim como para me ver, para ver onde que eu tenho que melhorar, o que tá, né? Aí eu uso o símbolo. Mas eu gosto muito dele, sabe? Profissionalmente é o Lenormand e o tarô. E é muito importante essa questão de você estar se reciclando.
né? Você está realmente refazendo, lendo outros pontos de vista, pondo em xeque a tua leitura, né? Eu salvo realmente todas as leituras que eu faço, eu salvo a foto, a data, o nome do consulente. O consulente volta, eu olho onde que eu errei, onde que eu acertei, o que que eu vi errado, o que aconteceu na tua vida, ele vai me contando. Tem Como consulente um que eu falo. fichário, uma documentação, né? Isso, aham, uma conta, exatamente. Aí eu vou vendo onde eu errei. O que mais ensina a gente é os erros, não é os acertos. Sim. Os acertos É você fica, isso. nossa, Quando a acertei, gente né? erra, é uma frustração. Assim, a gente tem Isso. um grupo de amigos, né? E aí a gente pega, Aham. para estudar, a gente pega temas que tá acontecendo por aí. Então vamos jogar. Então, quando a gente. Eu lembro que teve uma situação comigo que eu perdi o emprego. E aí um Uhum. pessoal falou: não, você não vai perder o emprego. E aí eu perdi o emprego. E aí a pessoa ficou frustrada. Aonde a gente É, errou? E aí foi aquela coisa exatamente. assim, a gente precisa estudar. Então vamos lá, onde Aham, está o erro? E ao mesmo tempo isso exatamente. dá uma. Vamos lá. Eu acho que, né? Aham, é isso mesmo. A gente aprende com os erros, porque a gente faz justamente olhar onde eu errei. Nossa, e isso realmente faz a gente crescer. Tinha vezes que eu mandava mensagem para o Ney. Ney, eu fiz um jogo assim para uma cliente, aconteceu aquilo. E o Ney, ele gosta de dar aula ali na hora, né? Mas ele não gosta, e como eu tinha certa amizade com o Ney, mas ele não gosta que você fique importunando ele. Tá certo, ele tem toda a razão nesse sentido, né? Mas tinha vezes que eu não conseguia entender o sentido, tinha vezes que eu mandava mensagem para ele. Aí depois de uns 3 dias, ele me respondia, tal, né? Tá? Mas assim, vou atrás, a gente vai atrás procurando o erro, procurando onde que está a coisa. Eu conversava muito com a Vera também, a Vera, a gente é muito amigo, então muitas vezes a gente falava sobre, nossa, eu vi isso, não deu certo, o que aconteceu? Vamos pesquisar, vamos ver. Entendeu? A gente trocava muito figurinha nesse sentido, né? Boa. Tá? Não é, isso é muito importante, é muito bacana, sabe? Só Fazer para esse processo. encerrar, acho que a mesa, pode ser que nosso tempo esteja curto, não sei mais ou menos. Tá. A, a linha do destino, ela é a cerejinha do bolo da mesa real? Então, isso é uma controvérsia muito grande. Eu aprendi com o meu primeiro professor de um jeito, eu vi a Carla trabalhando de outro, e eu vejo nas minhas consultas de outro jeito. Sim. Tá? O que eu vejo na mesa real hoje? Mas isso eu vi com o passar da prática e o que acontecia nos meus clientes, na vida dos meus clientes. A mesa real, muitas vezes, aquela linha do destino, são fatos que são muito fortes na vida do cliente. Uhum. Então, muitas vezes ali a gente vê fatos mesmos que vão acontecer e que o cliente não tem muito domínio sobre aquilo. Sim. Tá? Então, mas isso eu percebi quando o cliente voltava me contando o que tinha acontecido, eu olhava o jogo dele e estava lá na mesa real. Sim. Na mesa real, na linha do destino. Sim. Aquele fato que tinha acontecido. Sabe? Então, para mim, a linha do destino traz essa mensagem de alguma coisa que está no destino mesmo da pessoa, que é mais difícil da pessoa ter domínio daquilo. Tá? Ô, Douglas, Né? uma dúvida que eu tenho, né, como aí estudante. Essa questão do tempo, quanto tempo a gente dá, assim, vamos supor, eu tô fazendo a estimativa de 6 meses. Eu não, Isso. Aham. Né? é, Então, você pode. Existe uma didática de tempo na mesa real. Então, você pode dividir ela em 4 períodos, que daí, se você der 6 meses, vai ficar 1 mês e meio para cada período. Que sim, você vê até a época, mais ou menos, que as coisas vão acontecer. Tá? Funciona muito bem. Sabe? Tem essa técnica. Ela é uma técnica que funciona, por isso que as pessoas muitas vezes se batem. Isso é uma dúvida muito grande dos meus alunos do curso. Ficam, Douglas, mas como que eu vou saber quando aquilo vai acontecer? Porque assim, você vai fazer análise das áreas, então você vai lá ver as cartas tema, onde estão, como é que está a situação daquela coisa, aquilo vai mostrar como está no momento e qual a tendência. Aí depois que você viu essas cartas temas e a tendência de projeção, você vai ver fatos na mesa, entendeu? Você vai procurar fatos na mesa. Então, por exemplo, um caixão com peixes, uma perda financeira.
Aí você vai conseguir achar na mesa essa perda financeira quando você dividir ela em 4 partes. Tem uma técnica para isso. Boa. Entendeu? Daí você vê quanto tempo mais ou menos aquilo vai acontecer. Ai, já Tá? tá acabando o nosso tempinho. É, tá? Rapidinho, eu quero te Diga. agradecer e eu queria falar que Eu que você está agradeço. abrindo uma turma aí, como que funciona rapidinho, Isso. para quem Entra estiver em contato. interessado. Isso. E Entra em aí a contato gente. comigo em inbox. Isso. Eu que agradeço estar aqui. E entra em contato comigo em inbox aí, pode ser aqui no Instagram mesmo, que daí eu passo os detalhes de valor, quais